Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos hoje fazendo um novo teste aqui, transmitindo em várias salas, né? Então eu peço um pouco da colaboração só de vocês, entendimento. Hoje vamos conversar sobre constelação familiar, né? Tem muitas perguntas aí que o pessoal nos mandou. Então, você está chegando agora, se você quiser mandar pergunta, fique à vontade. Temos várias já para os dias de hoje. Deixa eu dar boa noite a todos aqui. Para quem me conhece, eu sou Leonardo Manfroy. Estou por aqui todas as quintas-feiras e aos domingos. Boa noite. Bom, hoje nós estamos falando através do Facebook do canal Mente Quântica, do YouTube do canal Mente Quântica e na rádio do canal Mente Quântica. Você está aqui conosco e conhece, nós temos esse canal da rádio que você pode achar que ele tem um aplicativo e você também pode ir através dele no Google, tá? Bom, hoje a nossa conversa sobre constelação familiar e nós vamos começar falando um pouquinho do medo, né? Do medo, da raiva, da vergonha, desses sentimentos, sentimento de pena, né? Por que esses sentimentos eles são tão importantes são tão importantes nas constelações? Por que a gente olha tão profundamente para esses sentimentos? Bom, quando você está amando alguém ou quando você está feliz, né? Parece que não existe uma... Boa noite. Parece que não existe um movimento tão forte, né, na felicidade quanto existe quando a gente tem uma raiva ou quando a gente tem pena, né? A gente olha para alguém e fala, poxa, preciso ajudar essa pessoa, quero fazer isso por ela, ou uma revolta que você tenha por alguém, né? Então, a princípio, nas constelações, isso é o que nos une às pessoas, né? O que nos une com muita força. E a gente acaba repetindo muito do que acontece quando esses sentimentos estão aflorados, né? Então a gente pode fazer algumas perguntas, por exemplo, né? Quando você se sente excluído, né? Você se sente excluído? Tem momentos que você sente que você está excluído pelos filhos, ou você é excluído de alguma forma pelo amor, ou a paz, né? Parece que todo lugar que eu vou tem confusão, ou daí eles me excluem, ninguém me deixa ficar lá, né? Será que a gente exclui para ficar alegre? Será que a gente exclui porque a pessoa tem dinheiro, né? Será que quando a gente exclui dessa forma, não é porque a gente talvez gostaria de ser igual, mas se afasta? Então, em algum momento da vida você acaba olhando para a pessoa com exclusão, né? Você olha e exclui dizendo assim, esse cara é metido, ele tem dinheiro, né? Mas no fundo, você gostaria também de ter dinheiro. Mas acontece que quando você busca uma forma de ganhar dinheiro, algo acontece que o dinheiro vai embora. Então talvez você olhe para o dinheiro e diz que é só metido que tem dinheiro, que quem tem dinheiro não é merecedor, né? Ou alguma coisa assim, né? Tá? Então, por muitas vezes a gente se sente excluído. Então eu falei lá da raiva, falei da pena, né? Que são sentimentos,
Mas o sentimento de exclusão também nos une. Parece que é estranho, né? Mas quando a gente exclui alguém, dentro dessa exclusão existe um sentimento. E é esse sentimento que nos leva, tá? Esse sentimento que nos leva a nos unir. Então, eu tô lá, por exemplo, dentro da minha casa, né? E eu tô excluindo, por exemplo, o meu pai, porque o meu pai tem uma atitude com a minha mãe que não me agrada. Tá? Então, o meu pai, ele tem essa atitude, não tem, tá? É só um exemplo. E por algumas vezes eu olho para ele e daí, imagina você está aí na sua casa e você pega e exclui o seu pai, né? Por uma coisa que ele vem fazendo, ou ele bebe, ou ele briga com a mãe, ou ele é grosseiro, ou ele não trata bem as pessoas e isso te irrita, né? De repente teu pai não trata bem um funcionário, ou da casa, ou do trabalho, ele é grosseiro, xinga as pessoas, e isso te deixa magoado, ou magoada, e aí você olha e julga o seu pai. Você olha e julga, porque esse é um movimento que você não gostaria que acontecesse. Tá? E aí você olha ele e você pode sentir raiva. E a raiva, ela nos liga não ao pai, mas à atitude. Então, alguma vez também você pode estar olhando o seu pai e ter pena dele. Veja que a pena, quando a gente olha alguém e tem pena, algo parece que coloca aquela outra pessoa a qual você está tendo pena em um lugar que não é bom, né? Porque coitadinho, né? Coitadinho. Então, ter pena das pessoas não é algo que vai engrandecer. Ter pena é uma coisa que está diminuindo a pessoa. Então, quando a gente diminui alguém, é como se a gente se achasse melhor. Incrível, né? E é um sentimento que a gente tem que é tão fácil. É tão fácil a gente falar coitado, coitadinho, né? Ai, ele não consegue, que pena que eu tenho dele ou dela. Então, nesse sentimento, a gente entra com um olhar de superioridade, né? Porque não é pena. Esse sentimento de pena está enraizado na nossa cultura. E a gente não pode ter esse tipo de sentimento, tem pena, né? A gente pode olhar e falar, eu sinto por essa pessoa, porque é ela que não se movimenta, é ela que não vai até onde ela deve ir, né? Entende? Foi por algum motivo que aconteceu isso. E geralmente os motivos são nossos, as atitudes são nossas. Então, hoje o tema aqui da live a gente estava falando, com essa tal constelação funciona, né? E como funciona? Então, algumas pessoas mandaram perguntas, tá? Eu vou ler aqui algumas perguntas que as pessoas mandaram. E vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não consigo ler a pergunta, vamos ler. Então, na live, você falou que não podemos sentir pena. Nossa senhora, acabei de falar isso, gente. Tenho pena do meu pai. Como posso fazer? Que interessante, eu acho que eu tenho que falar disso. Eu acabei de falar isso, né? E tá aqui a pergunta. Bom, eu estava explicando agora, né? Eu não olhei lá o nome da pessoa que mandou, mas eu acabei de explicar, estava explicando que o sentimento de pena, ele rebaixa a outra pessoa. Ele coloca a outra pessoa num lugar aonde eu fico maior. Então, se você tem pena do seu pai, talvez você possa começar a observar quais são os movimentos dele que te engrandecem. Então, o que o seu pai fez para você que você admira? Porque a pena, você está
além de você estar colocando ele num lugar ruim, né, de coitado, de não conseguir, de não ser capaz, o que acontece? Você está também transgredindo uma lei da ordem. A ordem na constelação, essa é uma teoria bacana e muito importante, porque a ordem nos nossos relacionamentos, ela é muito importante. Quem chegou primeiro? Quem veio antes? Então, nós precisamos olhar quem veio antes é maior que eu. Então eu não posso me colocar ou colocar essa pessoa num lugar menor. Entende? Se eu estiver colocando ela num lugar menor, e se ela já for maior que eu, como é o meu pai, ou como é o pai da colega que fez a pergunta pra gente, se eu não me engano, Natália, se você estiver aí, quiser até dar um oi, se o seu pai é maior que você, e você está fazendo isso de colocar ele num lugar menor, de pena, você está transgredindo essa ordem. Então o seu pai chegou antes, ele é maior. Sem o seu pai, você não estaria aí. Sem o pai e a mãe, nós não conseguiríamos fazer nada na vida. Não importa se o teu pai é rico ou pobre, não importa se o teu pai é um cara bacana ou um estúpido, não importa se o teu pai ele bebe ou não bebe, não importa se o teu pai te abandonou ou não, ou ele leva você passear no parque todos os dias, não importa. Não importa quem é o seu pai, não importa o que ele fez, não importa as decisões que ele tomou da vida dele, ele é maior que você. Entende? O seu pai é maior que você. O seu pai tem todo o direito de fazer da vida dele o que ele achar necessário. E os filhos não são ninguém na ordem do dia para dizer para os pais o que os pais devem fazer. Então, quando você vê lá sua mãe com problema de relacionamento com seu pai, não se mete. Ai, Leonardo, mas a minha mãe vem pedir para mim, ela vem falar comigo, ela vem não sei o quê. Pois é, mas você não deve fazer nada. Por quê? Porque esse é o movimento. Esse é o movimento. Nós não podemos nos meter na vida dos pais, nós não podemos trocar e achar que nós, por alguma experiência que nós tivemos diferente da deles, achar que a gente vai agora reger a vida dos nossos pais. Não vamos. E os pais são adultos. Por eles serem adultos, não somos nós que vamos organizar a vida deles. Então, digamos que o seu pai ou a sua mãe precisam lá de uma certa ajuda, tá? Mas, lembrando, eles estão saudáveis, né? Claro que às vezes eles podem estar um pouco doentes, podem estar passando por um momento, tá? Mas eles estando saudáveis, podendo resolver o problema da vida deles, você não faz nada. Você deixa. E esse é um movimento importante para que você não queira ser, de repente, a mãe do seu pai. Você não queira ser o pai do seu pai ou a mãe da sua mãe, né? Tipo assim, ai, como que eu posso resolver algo para eles, né? Olha só, a Julie falou aqui, né? Nossa, que alívio agora. Minha mãe é muito dependente de mim, me pede tudo. Julie, se você fizer tudo para os seus pais, você não consegue levar a sua vida, tá? Então você precisa ajudar os seus pais quando eles realmente precisam. Só que é incrível. Esse também é um movimento dos pais para com os filhos. Os pais também não devem, tá? Fazer tudo para os filhos. Os pais devem olhar para os filhos e soltar os filhos, para que eles sigam a vida. Só que também tem tem um movimento muito importante. Eu sempre me coloco com essa arrogância na vida.
Olha a Ju Cruz aqui falando. Que bacana, Ju. Obrigado por você abrir o teu coração aí, né? E falar. Não é fácil, né? Não é fácil. E eu sei, às vezes a gente aprende as coisas e quer ensinar e quer falar. E por isso é muito importante, às vezes, a gente se afastar um pouco e deixar com que os pais façam o que eles devem fazer. Porque senão a gente coloca em perigo as decisões da nossa vida, tá? Então, e o respeito é muito importante pelos pais. Por quê? Porque o respeito é algo que vai conseguir abrir mão dos pais. É aceitar os pais, tá? É aceitar os pais como eles são. É conseguir olhar para os pais e falar: querido papai, eu me despeço de você, pego a vida que você me deu. Lembra, nós fizemos aqui um movimento sistêmico bem bonito. Deixo a vida, tomo a vida que você me deu e vou com ela para o mundo. Agora, existe um movimento dos pais hoje muito perigoso, tá? Então vou explicar isso. Vocês como pais, nós como pais, né? Existe um movimento com o dinheiro, que é muito perigoso. Então, você tem um filho dentro de casa e claro que você o ama, né? Olha lá, Ju Cruz falou: antes de eu começar, deixa eu só ler aqui. De tanto me colocar nessa postura de achar que posso resolver tudo para todos, hoje tenho dificuldade de ficar no meu lugar. Sem dúvida, eu atendo isso toda semana. Mas as pessoas não enxergam. E é muito importante que você está enxergando, João. Por quê? Porque você sabe que isso está acontecendo e você sabe que está perdida por causa disso. Né? E aí você não se encontra, não arruma um lugar que você se sente feliz, porque todo lugar que você vai, você julga, você quer consertar, nada está certo para você. Né? Eu vou voltar, eu estava falando aqui agora do movimento dos pais, que é muito importante, aonde os pais seguram os filhos por causa do dinheiro. Então, olha esse movimento, olha esse movimento. Se você é pai e mãe, preste atenção, tá? De repente, você tem o seu filho na sua casa e a possibilidade dele continuar com você, né? Então ele está lá, tem 16 anos, você fica torcendo para ele passar numa faculdade na mesma cidade, né? Você fala que é para não gastar muito, mas você quer mesmo que ele não saia de casa. Ok. Aí, o seu filho, de repente, acabou a faculdade, precisa trabalhar, mas você dá um jeito dele sempre depender de você. Então o dinheiro vem de você, como pai e mãe. Tudo o que você faz na vida, você está ali fazendo e dando volta, mas bancando ele. Porque daí você, eu não vou usar a palavra usa, né? Mas você pede ajuda do seu filho para que ele resolva os seus problemas. Então ele não tem tempo para trabalhar, porque agora ele precisa do tempo dele para resolver os seus problemas. E diante dele resolver os seus problemas, você vai pagando as contas dele. Então, você faz isso com amor, mas você não percebe que você está segurando ele na tua vida. E você está segurando a vida dele. E agora o seu filho não consegue sair para o mundo, ir para a vida. Porque ele está ali grudado com a mamãe ou com o papai, que o amam, mas não percebem que não conseguem desvencilhar esse menino para deixar que ele saia para o mundo. Ok? Então, isso é algo que a gente precisa observar com muito cuidado e com muito carinho. Recebemos mais perguntas aqui, vamos ver.
ouvi dizer que é importante a ordem dos filhos. Sim. Como funcionam a ordem perante os filhos? A primeira coisa é quando a gente observa, nasceu lá o primeiro filho, nasceu o segundo e o terceiro. Então o terceiro é o mais novinho. O mais velho, que veio primeiro, ele vai ter direitos prioritários. Então ele vai poder sair com o carro antes, né? Porque ele é mais velho, ele vai fazer 18 anos antes. Então ele vai receber coisas grandes antes. Ele vai receber mais. Para você conseguir entender esse exemplo de receber mais, eu vou explicar como eu entendo, como eu entendi o dia que me explicaram. Você tem um filho de 16 anos, um filho de 10 e um filho de 5, ok? E aí, você pega e você vai dar dinheiro para todos. Você decide que o mais velho, você vai dar 100 reais para ele. Agora você olha o do meio, você concorda comigo que se você der 100 reais na mão dele, de uma criança de 10 anos, meio que ele não vai saber o que fazer. Claro, você pode pôr no banco, tá tudo bem, mas a gente não está falando em pôr no banco, a gente está falando em dar na mão do filho para que ele gaste, tá? Então, de repente, esse menino você vai dar 20, 30. E para o menor, talvez você dê lá um dinheiro só para ele ir aprendendo a mexer com o dinheiro, 2 pila, 3 pila. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso demonstra uma ordem. Nós não damos mais, nós não damos igual para todos. A gente faz diferente. A gente vai dar mais para o mais velho, o do meio um pouco menos e o menor ganha um pouco menos. Então, existe uma importância na ordem? Existe. Existe também uma importância nessa ordem perante o que cada filho carrega. Então, o filho mais velho, ele carrega muito mais do que os mais novos. Como assim carrega? Ele se sente responsável muito mais. Porque, de repente, esse menino aí de 20 anos, ele começa a olhar os irmãos mais novos, e ele sempre viu que vão depender dele. Ele vai chegar antes. Então, ele precisa conquistar antes, ele precisa fazer. E essa é uma diferença da ordem também, que nós sentimos nos nossos ombros. Tá? Uma outra coisa muito importante é sobre o aborto. Então, você teve um primeiro filho, você tem o segundo, só que você tem um aborto nesse segundo. Você engravida e perde. E você tem o terceiro. Muitas pessoas perguntam para mim, conta esse do aborto? Mas eu fiquei grávida assim 2, 3 semanas. Mas conta. Conta por quê? Porque talvez, olha que profundo, se você tivesse tido esse segundo filho que não veio, o terceiro talvez você não fosse querer ter. Talvez você quisesse ter só 2. E como veio e você perdeu, você foi lá e teve outro. Mas já pensou se tivesse vindo do meio? Então ele é muito importante. Ele é importante porque ele deu lugar para o terceiro vir. Né? É triste de ver que a criança não veio. E aí quando a gente olha, a gente talvez não entenda muito. Né? Ele merece um nome, ele merece um lugar. E esse lugar é o pertencimento. Então, como que funciona essa tal constelação? Ela também funciona assim. Às vezes a gente não precisa fazer um movimento sistêmico. A gente precisa muito entender como funcionam essas coisas. Quando a gente entende como funciona, a gente consegue observar que o movimento é importante, que olhar para o filho que se foi é importante. Né? Porque esse filho que não veio, ele deu lugar para o outro. Olha como ele é importante. Olha como talvez ele abriu mão. Né? Então vamos lá. Próxima questão.
Olha, como ocorre com os abortos. Tá, a gente falou, né? Faço tudo no meu relacionamento. Por que não dá certo? Gente, essa é a pergunta que eu mais ouço no consultório. Tanto de homem quanto de mulher. Eu faço tudo no meu relacionamento. Por que que não dá certo? E a minha resposta geralmente é assim: você deixaria ele fazer um pouco? A pessoa, não, eu deixo. Não, não deixa. Se você faz tudo na sua relação, se você já dá, você lava, cozinha, passa, borda, limpa, escolhe o restaurante, você faz tudo, né? Troca a lâmpada, arruma as coisas, e o seu digníssimo não tem a abertura e a possibilidade de fazer isso, dificilmente vai dar certo. Dificilmente. E eu vou te falar por quê, tá? O que acontece? Em geral, quando a pessoa não pode fazer algo, ela se sente desvalorizada. Então, quando a pessoa ela gostaria de fazer e o parceiro não deixa, dentro dessa desvalorização existe uma frase que a gente usa que é, quer ver, quando é roubada a integridade dessa pessoa. Então eu tiro a integridade da minha parceira quando eu não permito que ela faça. Tá? Então, pensa bem, você está num relacionamento e você se sente inútil. Então, para quem fez essa pergunta, ou quem geralmente sente isso dentro da relação, tá? Quem sente isso na relação, é muito importante refletir sobre isso. Porque as constelações também funcionam assim. É uma filosofia. É algo que você também pode raciocinar, né? E você pode observar e ver que o movimento não é esse. O movimento não é de cura. O movimento é de adoecer. E quando o movimento está no adoecer, como que é isso, Leonardo? O movimento do adoecer é quando você está dentro de um relacionamento, ou está dentro, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento dentro da sua casa, pode ser um relacionamento amoroso, você está dentro dessa relação, e o que acontece? Ou acontece isso, que a outra pessoa fica fazendo, e você nunca faz, tá? Nunca deixa o outro fazer. Inconsciente, parece que você tá dando uma margem aí para podar outra pessoa, dizer você é um inútil, você não faz nada, né? Também existem as brigas. Qualquer coisa que acontece é motivo de confusão. Uma coisa muito simples que poderia ter uma conversa se estende, se discute, né? Não tem porquê. Então, isso também é um movimento que deveria ser olhado para que seja curado. Mas ele fica remoendo uma doença, fica remoendo algo que dói, tá? Olha aqui, a Diuli fez uma pergunta, legal. Meu esposo, todo problema que tem em casa, vai para a casa da mãe. Como devo me posicionar? Como iniciar uma conversa legal? Julie, você está falando de problema entre vocês dois? É isso? Será? É um problema entre vocês ou um problema? Não sei. Deve ser, né? De vocês dois. Bom, é o seguinte. Primeiro, que precisa ser delimitado muito bem quem é a família agora.
Quando você casa e você tem a sua casa com o seu marido, essa é a sua família. Né? Essa é a família. Então, você precisa ver, né? Não sei quanto tempo você está casada, como que é isso, vocês estão casados há pouco tempo, né? Talvez ele não aprendeu isso ainda, né? Como iniciar uma conversa? Talvez você possa iniciar uma conversa dizendo assim, que agora a família é aí. Que se todo problema cada um for para casa dos pais, não tem relacionamento, né? Entende? E como que é isso, Julie? Você tá primeiro casamento dele. Não, tudo bem, pode ser o primeiro, pode ser o 10º, né? Pode ser o 10º. Por você estar falando isso, já não é o teu primeiro, né? Não é o teu primeiro. Então agora você olha para ele e diga para ele que essa é a família, né? Então você precisa trazer ele para dentro de casa. Antes dele sair, porque parece que ele não entrou ainda, né? E você precisa levar ele para dentro. A casa é de vocês. Então ninguém sai dessa casa mais, tá? Ninguém sai dessa casa. Vocês precisam olhar para essa família que vocês estão construindo, olhar para o presente e, né, o futuro que vocês desejam, mas olhar para esse presente que é o casamento, tá? E se algo estiver errado, vocês precisam olhar para vocês como seres humanos, tá? Se algo tiver que ser consertado, ok? Parece que não cortou o cordão. Pode ser, né? Pode ser. Mas essa frase, por exemplo, enquanto vocês estão dialogando, não vai ser boa, tá? Não vai ser boa. É muito importante você ter muito cuidado para isso, porque agora é magoar, né? Querer ensinar. Então não vai ser bom, sabe? Jogar na cara, bater bocas, não vai funcionar. O melhor é o carinho, com amor, né? E conversar para chegar num denominador onde você consiga mostrar para ele essa realidade do casamento casa, ok? Deixa eu ver aqui. Meu marido dá mais atenção aos amigos do bar do que para a família. Meus amigos do bar do que para a família, mas não consegue enxergar isso. Como fazer ele acordar que casou? Tuti, quanto tempo que você está casada aí, Tuti? Me conte. Vamos ver. Para o homem é muito difícil mesmo se desapegar da mãe. Depende, Vande, depende. Né? Tem mães que transformam os seus filhos em homens muito fortes. Mas as mães que cuidam do bebezinho, né? Fica com eles embaixo do braço por muito tempo, elas fazem isso por amor também, entende? E não percebem que na verdade estão fazendo algo que não está dando certo, que não vai dar certo lá na frente, né? Mas a mãe faz por amor. Então não é algo que tem que brigar com a mãe, é algo que tem que ser decidido dentro da pessoa, tá? O adulto agora olha para a mãe e se despede da mãe, tá? Pois é, a Tuti aí ela tem um problema parecido, né? Ela tem um problema parecido. Então, é muito importante sentar e conversar, né, Tuti? Muito importante. Mostrar a necessidade, mostrar o... Veja só, ir para o bar diariamente não vai ser saudável para a relação, né? Para a relação não vai ser saudável. Então, seria muito importante conversar, tá? Muito. Vamos ver aqui que a gente tem mais perguntas, tem várias, né? Quando a gente fala que vai explicar de constelação, como as pessoas sentem nas constelações é espírito. Né? Vamos explicar isso então. Bom,
Vamos lá, vamos começar de um começo aqui, tá? Tutu, quando ele estiver no bar, liga para ele. Não, conversa com ele. Conversa com ele porque quando você liga para ele lá, ele vai ficar com raiva de você, né? Tipo, olha aqui, me mandando de volta para casa, né? E aí, o que vai acontecer? Não faça isso. Por isso que tem terapeuta. Vem falar com o terapeuta, tá? Porque quando você ligar para ele na frente dos amigos, ele não vai querer, talvez, né? Depende do homem, mas talvez ele não vai querer dizer para os amigos: minha mulher tá me ligando, tá mandando para casa, deixa eu ir. Não, ele vai falar: agora que eu não vou, porque ele vai ter que mostrar autoridade, tá? Então a mulher sábia, ela senta com o marido e fala: amor, vamos conversar antes dele ir pro bar, tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos explicar agora aqui como acontece com as pessoas, o que elas sentem, como que é esse sentir, né, da constelação. Bom, existe os campos, tá, de informação. Esses campos de informação, eles já foram relatados, né, por psicólogos, né? Um psicólogo, por exemplo, que relatou um campo de informação foi Jung, né? Freud também fala de um campo de informação pessoal, Jung fala de um campo coletivo, né? E o Leopold Zonde, ele fala do campo de informação familiar. E por quê? Porque ele observou, tá? E eu acredito que foi antes do Bert Hellinger, tá bom? Mas quem compilou tudo isso de constelação foi o Bert Hellinger. Sem dúvida, ele é o pai das constelações. Mas onde ele observou uma repetição na nossa vida, né? Olha que querida. Ana, fica aqui com a gente. Eu estou explicando exatamente isso, tá? Eu vou explicar exatamente isso. A gente sente sim, fisicamente, tá? Então, o que acontece nas constelações? A gente capta essa informação desse campo de informação que um biólogo agora, vivo, Rupert Sheldrake, tá? Ele fala de um campo de informação morfogenético, que esse campo ele está, na verdade, nas espécies. Então, tem a espécie humana, que um sente do outro, os ursos, um sente do outro, tá? A Moura aí tá falando que participou e já sentiu. Então, como que acontece, né? E como que foi visto isso pelas primeiras vezes, por exemplo? Uma das pessoas que conseguiu relatar, que viu isso, que sentiu, né, foi a Virginia Satir, que ela era, né, acho que ela faleceu já. Eles estavam fazendo, né, e eu senti, foi esclarecedor e libertador. Isso, eles estavam fazendo lá alguma coisa dentro da psicologia, né, e ela pediu para um senhor lá, uma mulher, aliás, fala assim: olha, você representa o pai dela? E a mulher falou: represento. Tá bom. Nesse tempo, ela pedia para a pessoa: o que você está sentindo? A pessoa falava assim: eu não estou sentindo esse braço, é uma coisa estranha. E a mulher relatou: o meu pai não tem esse braço. Né? Então, boa noite, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? O nosso sentir, ele vem desse campo. E é uma coisa que é diferente um pouco da telepatia. Porque a telepatia é algo que você tem intenção, ok? E esse sentir do campo morfogenético não existe intenção. Então,
um outro exemplo, tá? Você pega e você tá lá na sua casa e você simplesmente pensa em um amigo que você tem, ou pensa em alguém, e aí em algum momento do dia essa pessoa te liga. Ou logo depois que você está pensando, essa pessoa já te liga. Ou você pensa, puxa, eu vou ligar para o fulano de tal, e ele liga. Né? Isso eu sei que muitos de nós já sentiu isso, já experienciou isso. E isso é algo que é uma informação que a gente está lançando e a pessoa está captando. Mas veja que não teve intenção da outra pessoa captar. Como se eu falasse assim, eu quero que o fulano me ligue. E ele liga. Então não é assim. Né? É diferente. É simplesmente um sentir. Então quando nós estamos no campo, que a gente monta um campo para fazer atendimento. Tá? E aí de repente, eu falo, né? A gente fala, o constelador fala para outra pessoa. Por acaso você está se sentindo assim, assim, assim? Tô. Ou ela fala assim, não, quem se sente assim é minha mãe. Minha mãe tem esse sentimento. A gente fala, bom, eu estou representando aqui a sua mãe. Estou sentindo ela. Né? Agora, uma coisa que tem gente que fala, é espírito, né? É espírito. Eu quero dissociar, até vou tirar as perguntas daqui, eu quero dissociar esse lado de espírita para não ter cunho religioso, tá? Mas pense aí você, pense você. Você tem, você acredita, melhor assim dizendo, você acredita que você não é só isso aqui, né? Você acredita. Você acredita que você tem uma alma, um espírito. Ok. Agora, como é feita essa comunicação externa? Né? Pode ser espiritual? Pode. Né? Pode. A gente não sabe. A gente não sabe. Claro que existem pessoas que dizem que sim, que tem, né, vida passada, que tem um monte de coisa e tal, e eu não quero entrar muito nisso aqui, mas eu quero só que você sinta dentro de você. Você não é só isso aqui. E o nosso poder de sentir, ele vai muito além de constelação familiar. A nossa ligação com o divino, a nossa ligação com Deus e com todas as coisas que estão em volta, né, é inexplicável. Como que a gente consegue, quando você pega, isso já foi feito, né? Quando você pega um material vivo, por exemplo, fizeram com iogurte, e você leva para quilômetros de distância, você consegue, esse iogurte aqui, quando sofre algo, aquele iogurte que está lá longe, ele consegue captar. Né? Então, nós conseguimos captar essa vibração, essa frequência, nós conseguimos talvez não entender num primeiro momento, mas a gente vai entender. E se você treinar isso, você passa a entender cada vez mais. O que eu estou sentindo? Cheguei perto do meu amigo ali, ele não está legal. Sabe que, né? Tem gente que fala assim, passou para você. Não, a gente tem essa sensibilidade. Então, eu estou sentindo um pouco do que ele está sentindo. Eu estou sentindo esse sentimento. E aí eu posso lá chegar para ele e falar, amigo, e aí? Né, o que está acontecendo? Ou às vezes você está aí na sua casa e você pensa nele e você sente algo. Dê bola para isso. Né? Dê bola para isso. Sou gêmea e minha irmã morreu bebê. Na constelação apareceu ela abraçada comigo. Foi muito emocionante. É isso aí. É isso aí. Por isso que é muito importante também essa ordem que a gente falou, né? Então a Vandi aqui, ela falou pra gente que ela fez uma constelação e apareceu a irmã gêmea dela que havia falecido, né? Que foi emocionante. E na ordem, você sabe que ela veio antes, né? Tá? Podemos sentir isso também com um animal. Tenho cachorros e recentemente um faleceu e eu senti muito. Olha, eu acredito mais, Rose, que
eles sentem mais nosso do que nós sentimos deles, tá? Mas eu quero te contar uma coisa que eu acredito, e eu pratico, e eu falo, e eu gosto de olhar assim, que tudo é uma coisa só, tá? Tudo, todos nós estamos ligados, tá? A constelação familiar, olha, Rose, eu quero te convidar, que eu estou aqui toda quinta e todo domingo falando de constelação familiar, tá? Então venha para você aprender mais. E eu costumo dizer assim, somos um só, tá? Somos um só. Por quê? Porque nós estamos ligados, o planeta está ligado, o universo está ligado, tudo somos um, né? Sem, como é que eu diria? Sem você, que é uma pessoa única, cada um de nós é único no planeta, é único no universo, tá? Então, sem você, o recado que você veio para dar não vai ser dado. Então, a pessoa que morreu, ela não vai poder mostrar para o que ela veio. Entende? Então, quando um morre, todos perdemos. Todos perdemos um pouco. Ok? Então, pronto. Agora que a gente conseguiu entrar no Facebook, tá? Agora só que a gente conseguiu, e não tava entrando, não tava conseguindo, agora a gente conseguiu. Bom, enfim. Eu gosto muito de trazer esse momento de mostrar como são as constelações e como as constelações funcionam, porque, em primeiro lugar, quando a gente acredita num ser maior do que a gente, quando a gente acredita num ser supremo, né, em Deus, e quando a gente olha para tudo que existe e como as coisas funcionam e como tudo está interligado, a gente consegue perceber que todos somos um só, né? Coloco nos meus textos, somos um só. E aí a gente consegue perceber que quando tem uma constelação e alguém fala, eu estou sentindo algo, e a outra pessoa fala, essa é a minha mãe, não tem dúvida. Não tem dúvida, né? As pessoas não se conhecem. As pessoas, a gente sabe que as pessoas nunca se viram, e elas estão ali, de repente, né, eu sou fascinado por isso, eu faço isso todos os dias da minha vida, e todo dia que eu faço isso, eu me fascino. Eu olho e falo, gente, como é interessante, como é incrível. A pessoa está lá do outro lado do planeta, às vezes, e eu estou sentindo o que a outra pessoa sente. Né? É o campo de informação. É esse poder, né, que a gente tem, que todos nós temos, e quando a gente sente isso, a gente está muito mais para ajudar alguém do que para duvidar, do que para atrapalhar, do que para trazer algo que não seja bom, né? Então, quando a gente olha para as outras pessoas, e talvez seja isso que a gente esteja fazendo aqui no planeta, né? A gente está aqui muito mais para olhar para quem está do nosso lado do que para nós mesmos, né? Porque quando Jesus dizia, né, ou alguém dizia que na Bíblia, né, não sei quem falou, mas quando alguém bate a sua porta pedindo algo, pode ser Jesus, né? Então, o que isso quer dizer? Que talvez que quando você ajuda alguém, você está ajudando você mesmo, né? Você está olhando para você. Então isso é muito importante. Então, na minha visão, as constelações trazem muito mais do que simplesmente a gente procurar e encontrar um problema da nossa vida financeiro, ou de parceiro, ou de relacionamento, ou de trabalho,
Na verdade, a constelação vem mostrar para a gente uma coisa muito mais profunda. Ela vem mostrar que isso é possível, a gente melhorar como pessoa. A gente olhar para o que nós estamos aqui fazendo. Então, quando você olha para alguém que precisa, que tem necessidade, né, e você estende a tua mão, você muda a possibilidade de vida de alguém. Às vezes, tem gente que fala assim, poxa, comprar um sanduíche para alguém vai mudar algo na vida dessa pessoa? Vai mudar. Pode mudar muito mais. Porque se você falar uma palavra para ela, de repente você muda completamente a vida dela. Então as constelações, elas estão aí muito mais para mostrar para a gente que as coisas são muito maiores do que a gente pensa. Muitas pessoas, né, duvidam desse tipo de trabalho de constelação, ou de trabalho de reiki, ou de, né, essas terapias holísticas que vêm. Mas elas vêm para ajudar as pessoas. Então elas vêm para edificar o nosso olhar de ser humano. Então quando você está disposto a fazer um trabalho por outra pessoa, saiba que você está crescendo. Então quando você participa de uma constelação e você sente algo da mãe da pessoa que está ali, e você fala para ela, é um auxílio que você está dando. Então, por isso que nós, às vezes, quando as pessoas estão lá na constelação, nós falamos, eu estou a serviço, eu estou aqui servindo. Tá? Bacana, vamos lá, a Rose fez uma pergunta. E quando deixamos de conversar com alguém que era amigo e não é mais? Como fica essa energia? Bom, Rose, eu vou te fazer uma pergunta. O que você sente no teu coração? Eu tenho vários amigos que eu não converso há muito tempo. Hoje, inclusive, eu mandei parabéns para eles porque eles são professores, né? Então eu tenho o Eli, tenho o Nilo, tenho o Ednei, são professores do meu coração, né? A minha professora Olinda, o professor Jair, Maurício. Tem pessoas, a Poliana, que eu não consegui mandar para ela, mas eu vou mandar ainda. Então são pessoas que moram no coração e eu não converso. Mas o meu coração está alegre só de pensar que hoje é o dia do professor e que eu tive eles na minha vida. Né? Então o que vale é o que você está sentindo aí. O que vale é o que você sente. Então, como que fica essa energia, né? Depende. Será que você não conversa mais porque vocês brigaram, vocês se separaram, e aí tem raiva, tem ódio, tem vingança, tem vergonha do que ele falou, do que ele fez, tem pena? Né? Esses sentimentos que eu falei, raiva, vergonha, pena, ódio, ódio e raiva é a mesma coisa, né? Raiva, vergonha, pena, medo, são sentimentos que nos conectam. Só que eles acabam nos conectando de uma forma que o que vai acontecer? Eu vou agora acabar fazendo com que aquilo que aconteceu com ele aconteça novamente, tá? E aí, como vai acontecer novamente, eu vou olhar e vou lembrar daquele meu amigo e ver que eu tenho algo para consertar. Então as repetições nas constelações familiares, elas vêm muito para que a gente olhe. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, digamos que o meu pai, ou falar do seu aí, né? O seu pai bebe, ele é alcoólatra e ele trouxe muita coisa que te deixou chateado quando você era pequena, jovem. Agora, você tem lá dentro de você uma certa raiva por ele ter sido quem ele foi, né? Por ele ter sido daquele jeito, ok? E o que acontece? Nessa raiva, você de repente arruma um namorado alcoólatra, um chefe alcoólatra, um filho alcoólatra, um amigo muito próximo alcoólatra. E você vai perceber que o que ele faz, tá, é igual o que o seu pai fazia. E isso está acontecendo para que você olhe o seu pai e coloque ele no seu coração novamente.
tá? Verdade, melhorar. Às vezes um bom dia você cura uma pessoa. Isso. No domingo, apareceu do nada uma pessoa no meu portão pedindo uma blusa para não sujar a de baixo. Fiquei pensativa. Acho que algo quis, né? É isso. Que sinto meio estagnada e falta de energia. A Lares aí, eu sinto meio estagnada. Falta de energia. Quem sabe, né? Você está aqui na minha live, eu estou falando que quem está no Facebook, no YouTube não consegue ler, né? Então, é assim, essa pessoa está aqui dizendo o seguinte: me sinto estagnada com falta de energia. E nós estamos bem agora falando que nós precisamos ajudar as pessoas, que nós precisamos estar aberto para ajudar o outro ser humano. Quem sabe, Lares, não é um convite, né, para você parar de se sentir assim, tá? Você entrar aí num auxílio, né? Ajudar as pessoas aí que precisam, tá? Às vezes vem lembranças de momentos vividos, mas sinto que a amizade não mais se encaixa. Bom, então, talvez, né? A Rose que falou pra gente do amigo que tinha se separado, talvez é isso, né, Rose? Talvez é isso. Talvez vocês mudaram de estação, né? Um tá ouvindo rock, outro tá ouvindo sertanejo agora, e vocês não têm mais aquela afinidade, né? E isso acabou, tá? Pode ser, ok? Maravilha. Vamos lá, que tem muita pergunta aqui, ó. Samantha. Como identifico? Que pontos tratar? Como priorizar? Ah, legal. A Samantha está falando como priorizar e como ela identifica os pontos. Bom, para identificar, você pode ver um ponto que não está dando certo na tua vida. Então, não está dando certo o relacionamento, já faz várias vezes, ou você entrou num trabalho e não para em trabalho nenhum. Outro exemplo, de repente você está vendo que você julga muito seus pais, tá? Então assim, você não precisa priorizar. Se você tiver dúvida, Rose, você pode me procurar como constelador, tá bom? De repente você conhece alguém e você queira ir, né? Fica à vontade. Mas se você quiser me procurar, você não precisa priorizar, tá? Eu faço os atendimentos online, eu faço aqui através do WhatsApp, a gente usa o WhatsApp como plataforma, tá bom? Entre em contato comigo depois no @leomanfroy, mas se você mandar também aqui no Mente Quântica, o pessoal vai te encaminhar. E saiba do seguinte, quando você for aberto para fazer uma terapia, nós vamos identificar o que é prioridade, tá? Você já está contando o que é prioridade. Tá? Nós temos dentro de nós já as nossas prioridades, ok? Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, a princípio eu quero me despedir do pessoal que está aqui no Instagram. Nós estamos no nosso limite já. Eu estou com o pessoal no YouTube e no Facebook, certo? Então, agradeço vocês. Um beijo no coração de cada um. Estamos de volta na quinta-feira, domingo agora. Domingo não, sábado. Sábado nós temos 2 lives bem importantes. Uma com o Dr. Di, às 10 da manhã, e outra às 4 da tarde com o Wallace Lima. Eu espero que vocês venham. Vai ser um sabadaço.